Eu gostaria, talvez, de somente pontuar algumas questões que me parecem realmente muito importantes. Eu concordo praticamente com todos os pontos que o Paulo colocou aqui. Talvez fazer um pouco tentar ilustrar um pouco, talvez para quem não esteja tão a par das questões da arbitragem no direito brasileiro hoje. Também é um tema que nos últimos 5 anos eu consegui intensificar um pouco a minha atividade como árbitro, e esse é um tema que, além do contrato seguro, eu também gosto muito. Nós poderíamos realmente enfocar isso pelo princípio da competência-competência. Ou seja, o princípio da competência-competência é um princípio que estabelece que o primeiro a decidir sobre validade e eficácia de compromisso arbitral é o árbitro, e não o Poder Judiciário. Nós temos, basicamente, 4 grandes possibilidades de flexibilização dessa competência. Uma, a própria lei de arbitragem já nos impõe, no artigo 7º da lei de arbitragem, que diz que, quando nós temos aqueles casos de cláusula vazia, ou seja, hoje em dia a prática brasileira vem melhorando muito, né, Paulo? A gente quase não se depara mais de maneira tão frequente com cláusulas vazias, ou então, o que era pior ainda antigamente, nós tínhamos muito aquilo que nós chamamos de cláusulas patológicas, né? Não existe mais hoje, praticamente não tem, mas também arbitragem ad hoc, quase todas as arbitragens são administradas por câmaras arbitrais. Então, nesses casos em que simplesmente a pessoa botava no contrato assim, o contrato, qualquer eventual desacordo entre as partes será resolvido por arbitragem, ponto. Como? Por um tribunal arbitral, por um árbitro único, por uma câmara, qual é a regra, ou seja, não sabia nada. Então, muitas vezes, quando uma parte gostaria de instaurar a arbitragem, não sabia como, tinha que recorrer ao Poder Judiciário, e o próprio juiz, então, já fazia uma análise da eficácia e da validade da cláusula. A segunda hipótese de flexibilização é quando o juiz se depara com aquelas situações de arbitrabilidade objetiva e subjetiva evidentemente vedadas, né? Então, não trabalhar lá, alguém vai querer instaurar uma arbitragem penal. Não dá, né? Alguém matou uma pessoa e que nós vamos para o árbitro, né? Ainda não. Um exemplo que a gente ainda dá para dar no Brasil é a questão tributária. Outros países, como Portugal, já estão arbitrando questões tributárias há muito tempo. Uma terceira hipótese é a questão das tutelas de urgência, ou seja, eu ainda não tenho um tribunal arbitral formado, eu preciso de uma tutela de urgência, então eu recorro ao judiciário. E a quarta e última, que realmente nos interessa, são essas matérias que muitas vezes nós chamamos sensíveis. Uma delas é exatamente direito do consumidor, outro também muito comentado, o direito trabalhista, né? Então, o que o Paulo colocou muito bem é que, nessas matérias sensíveis, na maioria dos casos, eu também tentei fazer uma pesquisa jurisprudencial mais ampla possível, de fato, o judiciário acaba não enviando para os árbitros, né? Eles mesmos já decidem e dizem, não, isso aqui nós vamos julgar, porque, efetivamente, nós é que decidiremos sobre a eficácia da cláusula arbitral ou do compromisso arbitral. Então, há uma certa flexibilização aqui, né, do princípio competência-competência. Em algumas situações, a gente consegue, eu não estou fazendo em juízo de valor se está certo ou está errado, a gente consegue compreender o Poder Judiciário. E eu acho que um dos pontos fundamentais que o Paulo tocou aqui é a questão dos custos da arbitragem, né? Então, a questão dos custos da arbitragem realmente é uma coisa importante. Em algumas câmaras, e talvez um dos exemplos de maior sucesso nesse sentido no Brasil vem lá de Curitiba, né? Por exemplo, a Arbitac tem alguns procedimentos de arbitragem expedita, que nós temos custos muito inferiores, né? Então, nesses casos, de fato, dá para entender um pouco o judiciário, que depende de um seguro de carro, que eu tenho um carro, ainda que seja um carro de R$200 mil segurado. Se eu vou levar esse problema para a CCBC, eu inicio com 400 mil de custos, para pagar árbitro, para pagar a Câmara, etc., advogado especializado. Então, efetivamente, economicamente, é muito difícil de se realizar isso, né? Então, para quem quer fazer arbitragem em direito securitário e não tem casos milionários, multimilionários, é muito importante a escolha da Câmara, da organização arbitral que vai organizar o procedimento, né? Sob pena de a gente chegar numa situação que também a jurisprudência brasileira, principalmente de 2014 para cá, nós temos vários acórdãos, que é uma situação muito complexa, que é esse confronto entre o princípio competência e competência, entre a liberdade das partes e o que muitas partes vão alegar de uma negação ao acesso à justiça,
Porque às vezes, não, eu quero levar, eu tenho aqui uma contenda, mas é uma contenda que o valor da causa é de 30 mil, e eu realmente não me dei conta na hora, escolhemos uma câmara arbitral que, por menos de 80 mil, eu não começo o procedimento. Então, evidentemente, que não tem sentido eu litigar gastando 80 mil se o valor da minha causa é de 30 mil reais. Então, essa é uma situação que me pareceu importante de tentar ressaltar aqui para as pessoas que efetivamente querem utilizar a arbitragem. Eu sou um entusiasta da arbitragem, acho que, sem dúvida nenhuma, a questão da celeridade, da especialidade dos árbitros, normalmente leva, na esmagadora maioria das vezes, em uma decisão de muito maior qualidade, que as partes, mesmo a parte perdedora, costuma aceitar a decisão de maneira muito mais tranquila do que, às vezes, quando a gente trabalha com um julgador não especialista na área de seguros e que também a gente vai levar, às vezes, 15 anos para resolver o que muitas vezes se pode resolver em 1 ano, 2 anos, na questão arbitral. O que eu achei realmente interessantíssimo, e confesso a minha ignorância aos senhores, nessa pesquisa de jurisprudência que eu fiz, eu achei um caso muito interessante em que o tribunal, em que a jurisprudência paulista, agora em agosto, mês passado, decidiu pela aplicabilidade da arbitragem. E eu achei um caso estranho, porque eu não tinha ouvido falar muito disso, realmente, confesso aos senhores, essas associações que a doutora que nos antecedeu aqui, né, falou, e alguns dados, parece 40 mil pessoas aqui em Santa Catarina já tentam se assegurar, não mais por contratos de seguro, mas com essas associações. Em relação a essas associações, alguns casos vêm chegando já, inclusive, aos juizados especiais. O juizado especial, o tribunal, a turma de recursos do juizado especial, mês passado, em São Paulo, até trouxe o acórdão aqui, ela decidiu, a Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais, APVS, e recorrida Elcia Alves Moreira. E eles decidiram, então, como aqui não seria um contrato seguro, mas seria exatamente uma relação associativa, e, portanto, o Poder Judiciário paulista permitiu que o conflito fosse julgado por arbitragem. Então, muito interessante essa diferenciação que a jurisprudência vem fazendo entre os contratos tradicionais de seguro e, digamos assim, a leitura que eles vêm fazendo dessas relações associativas com, aqui no caso concreto, 8 de agosto de 2017, Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais, APVS, e Elcia Alves Moreira. Então, eu achei que, talvez, eu efetivamente, como acabei de confessar, não sabia da inserção social dessa nova figura, né? De fato, não conhecia, achei que era uma coisa absolutamente esdrúxula e excepcional, mas um dos locos possíveis, que pelo menos que o Judiciário vem possibilitando, a utilização da arbitragem sem os requisitos, né, que o Paulo acabou de colocar para vocês, que somente se, digamos assim, aqui a parte mais fraca nessa relação, se é que há, efetivamente fosse aquele que instaurasse o procedimento arbitral. O que me preocupa um pouco, e é aqui, então, que eu tento cumprir com a minha função de debatedor e talvez deixar a provocação para o palestrante e para os outros integrantes da mesa, é que eu fui ler esse acórdão e eles utilizaram uma nomenclatura aqui que me parece que está errada, acredito que deve ter ocorrido aqui algum tipo de erro material, mas o Judiciário admitiu que eles usassem a instituição arbitral e chamou aqui de Câmara Mineira de Arbitragem Empresarial. Não é esse o nome da Camarb, mas eu imagino que seja a Camarb, né? E aqui nós voltamos àquele problema. A Camarb é uma das instituições mais sérias, mais interessantes, mais renomadas do Brasil. Já tive a oportunidade de trabalhar como árbitro em alguns casos lá e tenho a melhor impressão. Então, só tenho coisas boas para falar da Camarb, não há nenhum problema ter escolhido a Camarb. Só que ela é cara, né? Assim como a CCBC é cara, como a Fiesp é cara, como a Fiesp, ou seja, a CCI é cara, ou seja, as câmaras mais gabaritadas do país são caras.
Então, aqui nós teríamos, ou nós tivemos aqui, um assentimento do Poder Judiciário para que, efetivamente, a arbitragem fosse o meio de resolução de conflitos utilizado numa situação análoga à situação securitária, mas que, no frigir dos ovos, eu acredito que o Poder Judiciário vai ser chamado, mais uma vez, a responder e, portanto, só vai tumultuar a situação das partes, porque talvez as partes, sem conhecimento, sem o assessoramento adequado dos advogados, talvez colocaram ou escolheram uma Câmara maravilhosa, sem nenhuma crítica à Camargo, muito antes pelo contrário, mas talvez inadequada para resolver um tipo de conflito digamos que envolve esse tipo de valor da causa. Então, eu gostaria somente de deixar aos senhores essas contribuições, porque é um ponto que eu acho que ainda será muito discutido nesse mercado, ou nessa inter-relação e nessa interface da arbitragem com os contratos de massa, que era o nosso tema. Como o Paulo falou muito rapidamente, o direito de seguros é um dos temas mais importantes na arbitragem, ou seja, há inúmeras arbitragens, mas aí, normalmente, que se afasta um pouco da contratação de massa. Muito obrigado.